Gohan com feijão, Genki desu ka? E no Conexão Gohan com Feijão de hoje, estou aqui com Aldemo Garcia, cônsul-geral em Hamamatsu, no Japão. E eu gostaria de agradecer, Aldemo, pela participação aqui no Conexão Gohan com Feijão. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também, Johnny, o seu convite de participar do Gohan com Feijão, que é um projeto cultural muito interessante que une os nossos dois povos, o Brasil e o Japão. E para iniciar, Aldemo, se você pudesse contar brevemente como foi sua carreira diplomática até chegar no Japão, por favor. Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Família classe média baixa, meu pai do interior da Paraíba, minha mãe funcionária pública, e eles imigraram para Brasília em 1965. Estudei toda a minha vida em Brasília, fiz primário, ginásio, Universidade de Brasília, né? Aqui eu pensei em fazer academia diplomática, o Instituto Rio Branco, e na época você tinha que ser muito forte em inglês e francês. Não sabia nenhuma das duas línguas, gostava muito do francês, então eu fui meio na aventura para a França para aprender o francês na mar, e fiquei na França um ano. Colhi maçã, colhi uva, trabalhei na agricultura e tal. Um ano depois eu voltei, né, porque eu tinha trancado a Universidade de Brasília e tentei, primeira vez, fazer o concurso. Levei pau, como se diz, da primeira vez. Estudei muito, passei um ano estudando, assim, com muita intensidade e, felizmente, passei na academia diplomática, né? E aí trabalhei 4 anos no Itamaraty. Meu primeiro posto, como a gente diz, minha primeira embaixada foi a embaixada em Paris, né? Onde eu passei 3 anos como segundo secretário. Depois fui transferido para a Argélia, num momento particularmente muito difícil de instabilidade política do movimento integrista islâmico. Depois eu voltei para Brasília. Em seguida eu fui removido para Washington. Voltamos para Brasília, já agora com a família, com 3 filhos. Depois fui para o Canadá, onde também fiquei 4 anos como cônsul adjunto, número 2 no consulado do Canadá. Voltei para Brasília, Câmara dos Deputados, Senado Federal, inclusive na Presidência da República. E depois fui designado como embaixador do Brasil no Timor-Leste, onde servi por 4 anos, né? Um país muito interessante, muito carente, uma agenda completamente diferente, né? E depois de 4 anos no Timor-Leste, eu fui designado cônsul do Brasil em Hamamatsu. Você teve contato em algum momento, antes de chegar ao Japão, com a cultura japonesa, com os japoneses? Uns 5 anos antes de ir como cônsul, surgiu uma oportunidade de trabalhar por 2 meses em Nagoya, porque a gente estava sem cônsul. Então eu achei interessante, né? Fui. Então eu trabalhei 2 anos interinamente como chefe do consulado em Nagoya. O Japão entrou na minha vida pela primeira vez, né? Tive a oportunidade de fazer um consulado itinerante para Hiroshima, aproveitei e conheci Tóquio, o Japão. A partir daí me apaixonei, né, pela cultura japonesa, pelo Japão. E nessa primeira ida ao Japão, né? Como foi sua experiência? Teve alguma coisa que te surpreendeu muito quando chegou lá? Tem a organização, né, a eficiência dos transportes, o Shinkansen. Eu fiquei impressionado. A culinária, né? A cozinha japonesa, que Sim. Antes eu pensei que só tinha sushi, sashimi. Cheguei lá, uma variedade incrível, né? De sabores. O dia a dia, né? Os japoneses, muito gentis, né? Na convivência com eles, né? Eu ouvi um podcast recentemente que você participou. Você comentou, né? Que ao andar nas ruas do Japão, você se sentiu meio familiarizado. Zé, você sabe que uma vez assim, andando pelas ruas assim do interior, né, e tal, e é engraçado porque eu não leio kanji, eu não falo japonês, mas aquilo tudo parecia familiar, né, todas aquelas placas, como se, sabe, eu já vivi aqui, não sei explicar isso, porque aquela sensação de estar em casa, familiaridade que eu realmente não sei explicar. Tanto é que eu penso seriamente, eu gostei tanto do Japão, que não descarto morar no Japão na minha aposentadoria. E desde 2021, você estando lá, e foi responsável por muitas atividades culturais, eventos, né, junto à comunidade brasileira. Qual desse evento marcou mais você ou foi mais importante assim, dentro do trabalho em Hamamatsu? Um consulado, na verdade, é um cartório, né? Nós temos a Embaixada do Brasil em Tóquio, que é o órgão que trata com o governo japonês, os diferentes ministérios. E nós temos 3 consulados, o de Nagoya, que tem a maior comunidade brasileira, né? O Tóquio e Hamamatsu. Nós somos cartório, né? Tratamos de toda a parte burocrática, visto, passaporte, certidões, né? Procurações. Então
Então eu procurei fazer o que eu chamo algo mais, né? Se no Timor-Leste nós tínhamos apenas 100 brasileiros, né? E eu me comunicava com os brasileiros no Timor-Leste por um grupo de WhatsApp, em Hamamatsu tinham 10 mil brasileiros na cidade, que é a cidade mais brasileira do Japão, e 30 mil na jurisdição. Então eu procurei, assim, diversificar um pouco o trabalho, né? Até brinquei, eu falei, tive que virar youtuber. E então a gente começou a inventar eventos, né? Quando eu cheguei lá, era em plena pandemia. No ano seguinte era o bicentenário da independência, 2022. E apesar da pandemia, eu disse, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E foi aí a ideia de fazermos o primeiro Brazilian Day, que foi um grande sucesso, né? Nós tivemos 16 horas de música brasileira, foi o Tony Garrido, foi um grande sucesso. E aí fizemos o projeto Arte Brasil, o catálogo de artesanato, o catálogo de artes plásticas. A nossa comunidade é muito trabalhadora, vibrante, né? Mas muitos trabalham em fábrica, mas são artistas, estão meio escondidos. Então a gente resolveu fazer um catálogo para mostrar, não somente aos brasileiros, mas os japoneses, que nós temos artistas talentosos em nossa comunidade. E aí surgiu o projeto Arte Brasil. E depois o projeto que provavelmente eu mais gosto, que são os Jogos Escolares Brasileiros no Japão, que já estamos no 4º ano, né? E na última edição envolveu 1.300 atletas, né? De 6 a 18 anos. É o projeto que eu mais gosto. Por quê? Porque envolve criança, jovem. Então você sente aquela vibração da garotada, né? E eu costumo dizer, logo a gente vai revelar um campeão olímpico. E o ano que vem vamos introduzir mais 4 esportes e conseguimos pela primeira vez que 4 campeões viessem a Brasília disputar os Jogos da Juventude. Imagina você, um garoto que nasceu no Japão, não conhece o Brasil, ter a oportunidade de vir disputar em Brasília os Jogos da Juventude. E essa semana eu vou na Confederação Brasileira de Esportes Escolares tentar também que alguns nossos campeões do Gebra participem dos JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, que esse ano vai ser em Uberlândia. Então é um projeto que eu gosto muito, porque tem outros, né? A iluminação do Castelo de Hamamatsu, que foi um projeto relativamente simples, mas teve uma repercussão enorme, que foi a iluminação do castelo no 7 de setembro. E para esse ano nós vamos fazer muito mais, vamos iluminar durante a semana inteira e vamos fazer um palco, telão de LED com shows, barracas, food truck, em grande estilo. E na Semana da Prática nós vamos inaugurar o Bosque dos Ipês. Vamos plantar 30 ipês amarelos, que é a árvore símbolo do Brasil. E durante, né, esses anos todos que você já viveu no Japão, convivendo com os japoneses, mas você percebe ter adotado algum tipo de valor ou comportamento dos japoneses na sua vida do dia a dia? Foi um impacto essa questão do horário, né? É na hora mesmo, né? Você marca às 10, não é às 10h10, não é às 10. Isso é uma coisa que até hoje eu procuro, né? Mas foi uma coisa difícil também. E uma coisa também que me chama a atenção é que tudo no Japão tem que ser 6 meses antes, né? De muito tempo com antecedência, pra gente brasileiro, que a gente pensa muito no curto prazo, é de tirar o chapéu. Se você pudesse elencar algum valor ou comportamento do japonês, o que mais te admira na cultura japonesa? A honestidade, né? Você perde um celular, uma pessoa conhecida perdeu um laptop no Shinkansen, recuperou. Assim, a questão desses golpes na internet que a gente está acostumado, infelizmente, aqui no Brasil, né? Lá não tem esse tipo de coisa. Violência urbana, né? É uma sociedade que não tem armas, né? Então é uma tranquilidade, qualidade de vida no Japão, só em você ter segurança, né? É uma coisa assim realmente fascinante. Eles apreciam a cultura brasileira, né? Apesar de não conhecerem muito, né? Mas principalmente a música, né? Pensando um pouquinho, trocando uma ideia sobre o futuro, assim, quais são os seus planos nessas linhas de apoio à comunidade brasileira no Japão? Você gostaria de ressaltar e destacar aqui? Bom, eu fui prorrogado, né? Normalmente a gente fica 3 anos no consulado, eu já estou no 4º ano, estou indo para o 5º, devo ficar no consulado até o final do ano, né? E temos aí alguns projetos ainda a realizar, né? Mas o ponto central, talvez o projeto mais relevante que eu gostaria de realizar antes da minha partida seria a criação de um centro cultural brasileiro em Hamamatsu, né? Conversando com o pessoal do Bunkyo de São Paulo, claro que a imigração japonesa
data de mais de 160 anos, mas durante todo esse tempo eles criaram no Brasil cerca de 400 bunkyos, caicãs, associações culturais. E o que me surpreende é que, passados 35 anos de imigração brasileira no Japão, nós não temos até hoje nenhum centro cultural. Por isso é que eu coloquei isso como meta. Claro, o lugar ideal seria Tóquio, mas Tóquio é muito caro, né? O metro quadrado, talvez um dos mais caros do mundo. E Hamamatsu, né, nós temos 10 mil brasileiros e a boa vontade muito grande da prefeitura. Então a prefeitura está nos ajudando a encontrar um espaço e eu acho que nos próximos meses teremos boas novidades. Estamos bastante confiantes. Eu acho que com o apoio, né, da comunidade brasileira e do Conselho de Cidadãos de Hamamatsu, que é presidido pelo Heber Toyohashi, muito ativo, né, e que nos ajuda muito, não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa da comunidade e que está sendo capitaneado pelo Conselho de Cidadãos de Hamamatsu. Aldemo, caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer novamente pela sua participação. Se você puder, por favor, dar uma mensagem final para todos que acompanham. Eu acho que é importante iniciativas como essa, né, Gohan com Feijão. Quem me falou dessa iniciativa foi o Casanova, né, tanto admirado pelos japoneses, né, lá no Japão, ele e a Mikada Silva. E eu acho importante, né, multiplicar essas iniciativas, né, e principalmente este ano, né, que é considerado o ano da amizade Brasil-Japão. Tivemos a visita do presidente da República, tivemos agora recentemente a visita da princesa Kako ao Brasil, numa visita muito bem sucedida. Eu acho importante a multiplicação dessas iniciativas e a oportunidade de que as respectivas comunidades Brasil e Japão se integrem cada vez mais e principalmente a nossa grande comunidade brasileira de 207 mil brasileiros lá se integrem cada vez mais na comunidade japonesa. E um ponto fundamental que eu insisto, é preciso dominar o japonês, escrito e falado, para se integrar completamente à sociedade japonesa. E a partir daí, tudo será mais fácil e mais tranquilo. Muito obrigado, então. Eu agradeço novamente ao Aldemo Garcia por estar presente aqui no Conexão Gohan com Feijão. Muito obrigado, Aldemo. É um prazer, Johnny. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite.